1 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você e também com a sua família. Em um mundo de tantos influenciadores digitais, em um mundo onde tantas personalidades estão se despontando como pessoas a serem seguidas e imitadas. Aqui nós temos um servo de Deus, um autêntico, legítimo, provado e aprovado como servo de Deus, nos convidando a ser seus imitadores. E ele diz que, sendo seus imitadores, nós seremos imitadores de Cristo, porque ele, durante toda a sua vida de cristão, procurou com zelo, com dedicação, imitar a Cristo Jesus. Eu estava meditando um pouquinho sobre a vida do apóstolo São Paulo, sobre o seu ministério. E com toda certeza é um ministério que nos traz inspiração em um momento tão difícil, né, irmãos, da história da igreja no Brasil e no mundo. Olhar para homens e mulheres dos tempos bíblicos, homens e mulheres que serviram a Deus com tanta sinceridade, com tanto zelo, nos traz inspiração. Eu confesso aos irmãos que durante alguns momentos eu me emocionei meditando um pouquinho sobre a vida do apóstolo São Paulo. Porque é evidente que o Senhor Deus, durante toda a história da humanidade, sempre teve homens e mulheres que lhe serviram e lhe serviram com sinceridade, com dedicação, homens e mulheres que são exemplos a serem seguidos. Mas quando nós falamos de ministério, quando nós falamos de pregação, de obreiro, do ser, né? O ser obreiro, para mim, Paulo é sem dúvida um dos grandes exemplos a serem seguidos. Paulo, após se converter, passou por um período de preparação, de oração, de consagração, de provação, foi aprovado, foi recebido pela igreja como um apóstolo, como um pregador do Evangelho, foi chamado por Deus, que é muito importante, separado por Deus para o ministério da pregação, da expansão do reino. Nós temos o relato da chamada de Paulo para o ministério apostólico, missionário, vamos dizer assim, né? Missionário, em Atos capítulo 13, quando o próprio Senhor disse através do seu Santo Espírito, no versículo de número 2 do capítulo 13, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Um homem chamado por Deus, escolhido por Deus, já no capítulo 9, no momento da sua conversão, capítulo 9 de Atos, uma experiência maravilhosa com Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor Jesus vai testificar ao seu servo Ananias, dizendo que Paulo era para ele um vaso escolhido. Uma experiência maravilhosa. Se alguém poderia se gloriar em ter uma experiência, um ministério, uma confirmação de ministério, seria Paulo. Uma experiência maravilhosa que Paulo vai ter, um chamado verdadeiramente maravilhoso, uma confirmação, algo extraordinário. E Paulo vai cumprir com o seu ministério de forma zelosa,
dedicado. Paulo vai fazer 3 grandes viagens missionárias. Paulo vai também ser levado a Roma, que não deixou de ser também uma viagem missionária. Há quem diga que ele foi até a Espanha pregando a palavra de Deus. Paulo vai percorrer mais de 15 mil quilômetros. Imagine os irmãos naquela época, sem avião, sem carro, sem ônibus, sem moto, sem mobilete, né? Sem as máquinas, né, automotivas que nós temos hoje. Mais de 15 mil quilômetros Paulo vai percorrer, implantando igreja, acompanhando igreja. Paulo vai escrever 13 cartas, 13 livros do Novo Testamento. Lembrando que o Novo Testamento tem 27, né? Paulo vai escrever 13 livros do Novo Testamento. Paulo vai organizar todo o campo doutrinário do Novo Testamento, como a doutrina da justificação pela fé, a doutrina do pecado, a graça. Paulo vai organizar tudo isso. Paulo vai realmente fazer um trabalho, irmãos, que olhando para os nossos dias, não teria como pagar o trabalho que Paulo fez para a igreja da sua época e para a igreja dos nossos tempos, porque nós estamos aí meditando no legado do apóstolo Paulo, naquilo que Deus usou ele para escrever, para ensinar, para transmitir à igreja. E Paulo vai viver uma vida humilde. Eu confesso para os irmãos que eu quase chorei aqui, lendo a sua 2ª carta aos Coríntios, capítulo de número 6, quando Paulo vai falar sobre o seu ministério e ele vai nos dar algumas recomendações, vai contar algumas experiências que ele viveu, experiências amargas, doloridas, experiências que lhe trouxe aflição, sofrimento. Se você ler 2 Coríntios capítulo 6, ele vai falar de açoite, de prisão, de tumulto, de trabalho, de vigílias, de jejum. Ele vai falar de dificuldades, de desonra, de má fama, boa fama, né? Ele vai falar também que ele foi ignorado como alguém desconhecido. Ele vai falar sobre os riscos que ele enfrentou, os riscos de morte, os castigos que ele passou, os açoites. E no versículo 10 ele diz: como contristados, mas sempre alegre. É um paradoxo, né? Uma pessoa que está triste externamente devido às circunstâncias, às dificuldades que a vida lhe impõe, mas interiormente, na alma, está alegre porque sabe que tem a salvação em Cristo Jesus, sabe que está fazendo o que é certo e da forma certa. Fazer o que é certo e da forma certa. Ele diz em 2 Coríntios 6,10, como pobre, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. O maior pregador da nossa era, o apóstolo São Paulo, o maior implantador de igreja, doutrinador de igreja, vai dizer que nada tinha financeiramente, nada tinha de herança para deixar para alguém, se é que existia esse alguém. Hoje a gente vê pessoas dentro do ministério fazendo a obra de Deus por dinheiro, se enriquecendo, achando que porque faz isto ou aquilo é digno de um alto salário, de uma alta prebenda, de uma alta recompensa. E se Paulo fosse cobrar? E se Paulo fosse colocar preço em tudo quanto ele fez em favor
da igreja. E se Paulo fosse querer ter para si seguidores, bajuladores, e se Paulo dependesse disso, de influência, de poder, de status, de um título, né? Escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, quando ele vai falar a respeito do seu período já de final de vida, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. 2 Timóteo 4,16, ele diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imposto ou imputado. Veja, irmãos, que o homem que pregou, que evangelizou, que ganhou tantas almas, vai chegar ao final da sua vida sozinho, desamparado pelos homens. Todavia ele diz: mas o Senhor assistiu-me e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Um verdadeiro exemplo a ser seguido. Falando as suas palavras com Timóteo no final da sua vida, dá a entender que o pouco que ele tinha de coisas materiais vão estar descritas em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. O maior pregador de todos os tempos vai chegar o fim da sua vida, sozinho, por vezes desamparado pelos homens, passando dificuldades, perseguições, com poucos recursos materiais, dependendo de Deus e de alguns amigos, como no caso de Timóteo. Todavia, ele diz: combati o bom combate. Combati o bom combate. Louvado seja Deus. O combate pela fé, o combate pela justiça, o combate pelo evangelho, pela salvação das almas. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Queridos irmãos, que Deus nos ajude a seguir os bons exemplos, porque nós vivemos em um período difícil, de muita tentação. Muita tentação. É a tentação do poder pelo poder, é a tentação do status, do glamour, é a tentação financeira. Quantos obreiros se perdendo por causa do amor ao dinheiro, quantos obreiros se perdendo por causa do amor ao poder, passando o outro para trás, abandonando o outro pelo caminho, se vendendo. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Eu confesso que, olhando para tudo quanto está acontecendo nos nossos dias e olhando para a Bíblia, eu confesso que bate um certo desânimo. Bate um certo desânimo. A Bíblia Sagrada é o nosso padrão. Jesus Cristo, os seus santos apóstolos, os profetas, são padrões a serem seguidos. Mas parece que nós estamos vivendo um momento em que tudo isso deixou de ser padrão. Parece que padrão é aquele espertão que está se dando bem às custas da igreja. Parece que padrão é aquele pastor, aquele obreiro que deixou de ser pastor e obreiro e virou coach, e virou animador de auditório, virou empresário, que está fazendo da igreja um negócio familiar. Parece que padrão
é aquele que cobra para pregar, que fica rico às custas do reino, que vende mensagens. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Deus abençoe a sua vida e também a sua família.